Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. A velhice de Davi. Ora, o rei Davi era velho e ferido pelos anos, e eles o cobriam com roupas, mas ele não retinha calor. Portanto, seus servos lhe disseram: Busquem para o rei, meu senhor, uma jovem virgem, e deixe-a diante do rei, e deixe-a acalentá-lo, e que ela deite sobre o teu seio, para que meu senhor, o rei, possa obter calor. Assim eles procuraram uma donzela formosa em todos os termos de Israel, e encontraram Abisag, uma sunamita, e a trouxeram ao rei. E a donzela era muito formosa, e acalentou o rei, e ministrou a ele. Porém, o rei não a conheceu. Então Adonias, o filho de Agite, exaltou-se, dizendo: Eu serei rei. E preparou para si carruagens e cavaleiros e 50 homens para correr diante de si. E o seu pai não lhe havia desagradado em momento algum ao dizer: Por que fizeste assim? E ele também era um homem muito formoso, e a sua mãe o deu à luz depois de Abissalão. E ele consultou Joabe, o filho de Zeruia, e Abiatar, o sacerdote, e eles, seguindo Adonias, ajudaram-no. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, o filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que pertenciam a Davi, não estavam com Adonias. E Adonias matou ovelhas e bois e gado gordo junto à pedra de Zoelete, que fica junto a En-Rogel, e chamou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e Benaia, e os valentes, e Salomão, seu irmão, ele não chamou. Pelo que Natã falou a Batseba, a mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, o filho de Agite, reina, e Davi, o nosso senhor, não o sabe? Agora, portanto, vem, rogo-te, e deixa-me dar-te um conselho para que possas salvar a tua própria vida e a vida do teu filho Salomão. Vai e achega-te ao rei Davi e dize-lhe: Senhor, ó rei, não juraste a tua serva, dizendo: Certamente Salomão, o teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que então Adonias reina? Eis que ali, enquanto tu ainda falares com o rei, eu também virei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. E Batseba foi até ao rei na câmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, ministrava ao rei. E Batseba se curvou e prestou reverência ao rei, e o rei disse: O que tu queres? E ela lhe disse: Meu senhor, tu juraste a tua criada pelo Senhor teu Deus, dizendo: Certamente Salomão, o teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. E ele matou bois e gado gordo e ovelhas em abundância, e chamou todos os filhos do rei, e Abiatar, o sacerdote, e Joabe, o capitão do exército. Mas Salomão, teu servo, ele não chamou. E tu, meu senhor, ó rei, os olhos de todo o Israel estão sobre ti, para que tu lhes diga quem se assentará no trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo sucederá, quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, que eu e o meu filho Salomão seremos considerados transgressores. E eis que, enquanto ela ainda falava com o rei, Natã, o profeta, também entrou. E contaram ao rei, dizendo: Eis aqui Natã, o profeta. E quando ele entrou diante do rei, se curvou diante do rei com a face ao chão. E Natã disse: Ó rei, meu senhor, tu disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono?
Porquanto ele desceu neste dia e matou bois e gado gordo e ovelhas em abundância, e chamou todos os filhos do rei, e os capitães do exército, e Abiatar, o sacerdote. E eis que eles comem e bebem diante dele, e dizem: Deus salve o rei Adonias. Contudo, eu, o teu servo Zadoque, o sacerdote, e Benaia, o filho de Joiada, e o teu servo Salomão, ele não chamou. Foi feito isto pelo meu senhor, o rei, e tu não mostraste para o teu servo quem deveria se assentar no trono do meu senhor, o rei, depois dele? Então o rei Davi respondeu e disse: Chamai-me Batseba. E ela entrou na presença do rei e se pôs de pé diante do rei. E o rei jurou e disse: Como vive o Senhor, que tem remido a minha alma de toda angústia, tal como jurei a ti pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente Salomão, o teu filho, reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Assim desejo fazer neste dia. Então Batseba curvou-se com a sua face para o chão e prestou reverência ao rei e disse: Que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre. E o rei Davi disse: Chamai-me Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada. E eles vieram diante do rei. O rei também disse a eles: Tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei com que Salomão, meu filho, monte sobre a minha própria mula, e fazei-o descer até Giom. E que Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, unja-o ali, rei sobre Israel. E tocareis a trombeta, e dizei: Deus salve o rei Salomão. Então vós subireis depois dele, para que ele possa vir e se assentar sobre o meu trono, porque ele será rei em meu lugar. E eu o tenho indicado para ser soberano sobre Israel e sobre Judá. E Benaia, o filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga também o Senhor Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor tem estado com o meu senhor, o rei, assim também esteja com Salomão, e faça do seu trono maior do que o trono do meu senhor, o rei Davi. Assim desceram Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram com que Salomão montasse sobre a mula do rei Davi, e o trouxeram para Giom. E Zadoque, o sacerdote, retirou um chifre de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. E eles assopraram a trombeta, e todo o povo disse: Deus salve o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava flautas e se regozijava com grande alegria, de forma que a terra se fendeu com o som delas. E Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram isto quando haviam terminado de comer. E quando Joabe ouviu o som da trombeta, ele disse: Por que este barulho e tumulto na cidade? E enquanto ele ainda falava, eis que chegou Jonatas, o filho de Abiatar, o sacerdote, e Adonias disse a ele: Entra, porquanto és um homem valente e trazes boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Verdadeiramente o nosso senhor, o rei Davi, fez de Salomão rei. E o rei enviou com eles Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e eles fizeram com que ele montasse na mula do rei. E Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram no rei em Giom, e eles subiram de lá exultantes, de modo que a cidade ressoou novamente. Este é o barulho que vós ouvistes. E Salomão também se assenta no trono do reino. E além disso, os servos do rei vieram bendizer o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Deus faça o nome de Salomão melhor do que o teu nome,
e faça o seu trono maior do que o teu trono. E o rei curvou-se sobre a cama. E também assim disse o rei: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o qual concedeu para se assentar no meu trono neste dia, e que os meus olhos o vissem. E todos os convidados que estavam com Adonias tiveram medo, e se levantaram e se foram, cada qual pelo seu caminho. E Adonias temeu por causa de Salomão, e se levantou, e se foi, e se agarrou aos chifres do altar. E contaram a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme o rei Salomão, porque eis que se agarrou aos chifres do altar, dizendo: Que o rei Salomão jure a mim hoje que não matará o seu servo pela espada. E Salomão disse: Se ele se apresentar como um homem digno, nenhum cabelo da sua cabeça cairá por terra. Porém, se nele for encontrada iniquidade, ele morrerá. Assim o rei Salomão mandou e o fizeram descer do altar. E ele veio e se curvou diante do rei Salomão. E Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Davi dá conselhos a Salomão e morre. Ora, aproximavam-se os dias da morte de Davi, e ele encarregou a Salomão, o seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Sê tu forte, portanto, e mostra-te um homem. E guarda o encargo do Senhor teu Deus para caminhar nos seus caminhos, para guardar os teus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que possas prosperar em tudo o que fazes, e para onde quer que te voltes, para que o Senhor possa continuar a sua palavra que falou a teu respeito, dizendo: Se os teus filhos atentarem ao seu caminho, para caminharem diante de mim, em verdade, com todo o seu coração e com toda a sua alma, não te faltará, disse ele, um homem no trono de Israel. Além disso, tu sabes também o que Joabe, o filho de Zeruia, fez a mim e o que ele fez aos 2 capitães dos exércitos de Israel, a Abner, o filho de Ner, e a Amasa, o filho de Jeter, a quem ele matou e derramou o sangue da guerra em paz, e colocou o sangue da guerra sobre o seu cinto que estava junto aos seus lombos, e nos seus calçados que estavam nos seus pés. Faz, portanto, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desça ao sepulcro em paz. Porém, demonstra bondade para com os filhos de Barzilai, o gileadita, e deixa-os estar entre aqueles que comem à tua mesa, pois assim eles vieram a mim, enquanto eu fugia por causa de Absalão, o teu irmão. E eis que tu tens contigo Simei, o filho de Gera, um benjamita de Baurim, o qual me amaldiçoou com uma maldição dolorosa no dia em que fui a Maanaim. Mas desceu para se encontrar comigo junto ao Jordão, e eu jurei-lhe pelo Senhor, dizendo: Não te levarei à morte pela espada. Agora, portanto, não o tenhas por inocente, pois tu és um homem sábio, e sabes o que deves fazer com ele, porém que as suas cãs desçam no sepulcro com sangue. Assim, Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E os dias em que Davi reinou sobre Israel foram 40 anos. 7 anos reinou ele em Hebrom e 33 anos reinou em Jerusalém. Depois assentou-se Salomão no trono de Davi, o seu pai, e o seu reino foi estabelecido magnificamente. E Adonias, o filho de Agite, veio até Batseba, a mãe de Salomão, e ela disse: Vens tu pacificamente? E ele disse: Pacificamente. Disse ele também: Tenho algo a te dizer. E ela disse: Prossegue. E ele disse:
Tu sabes que o reino era meu, e que todo Israel virou a face para mim, para que eu reinasse. Todavia o reino sofreu reviravolta, e tornou-se do meu irmão, pois era dele e da parte do Senhor. E agora faço uma petição a ti, não me negues. E ela lhe disse, prossegue. E ele disse, dize ao rei Salomão, pois ele não te dirá um não, para que ele me dê Abisague, a sunamita, como esposa. E Batseba disse, bem, falarei por ti ao rei. Batseba, portanto, foi até ao rei Salomão para falar com ele em favor de Adonias. E o rei se levantou para se encontrar com ela, e se curvou diante dela, e se assentou no seu trono, e fez com que um assento fosse preparado para a mãe do rei, e ela se assentou à sua direita. Então ela disse, desejo de ti uma pequena petição. Rogo-te, não me digas um não. E o rei lhe disse, pede, minha mãe, pois não te direi um não. E ela disse, que Abisague, a sunamita, seja dada a Adonias, o teu irmão, como esposa. E o rei Salomão respondeu e disse à sua mãe, e por que pedes tu Abisague, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, pois é meu irmão mais velho, para ele, e para o sacerdote Abiatar, e para Joabe, filho de Zeruia. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo, assim Deus me faça, e mais ainda, se não falou Adonias esta palavra contra a sua própria vida. Agora, portanto, como vive o Senhor, o qual me estabeleceu e me pôs sobre o trono de Davi, o meu pai, e que tem feito para mim uma casa, segundo prometeu, Adonias será levado à morte neste dia. E o rei Salomão enviou pela mão de Benaia, o filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de forma que ele morreu. E para Abiatar, o sacerdote, disse o rei, vai-te para Anatote, para os teus próprios campos, pois tu és digno de morte. Mas desta vez não te levarei à morte, porque tu carregaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, o meu pai, e porquanto tu foste afligido em tudo o que meu pai estava aflito. Assim Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, para que ele pudesse cumprir a palavra do Senhor, a qual ele falou a respeito da casa de Eli em Siló. Então chegaram novas a Joabe, porque Joabe havia se desviado após Adonias, embora não tivesse se desviado após Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e se agarrou aos chifres do altar. E contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que ele está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, o filho de Joiada, dizendo, vai, cai sobre ele. E Benaia veio até o tabernáculo do Senhor e disse-lhe, assim diz o rei, sai. E ele disse, não, mas morrerei aqui. E Benaia trouxe novamente palavra ao rei, dizendo, assim disse Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei, faz como ele disse, e cai sobre ele e sepulta-o, para que tu possas remover o sangue inocente que Joabe derramou de mim e da casa do meu pai. E o Senhor devolverá o seu sangue sobre a sua própria cabeça, que caiu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele. E os matou com a espada, sem o conhecimento do meu pai Davi, a saber, Abner, o filho de Ner, capitão do exército de Israel, e Amasa, o filho de Jeter, capitão do exército de Judá. O sangue deles, portanto, retornará sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas sobre Davi, sobre a sua semente, e sobre a sua casa, e sobre o seu trono, haverá paz do Senhor para sempre. Assim subiu Benaia, o filho de Joiada, e arremeteu contra ele e o matou.
e foi sepultado na sua própria casa no deserto. E o rei colocou Benaia, o filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e Zadoque, o sacerdote, o rei colocou no lugar de Abiatar. E o rei mandou chamar Simei e disse-lhe: Edifica para ti uma casa em Jerusalém, e habita ali, e dali não vás para nenhum outro lugar. Porque sucederá que, no dia em que saíres e atravessares o ribeiro de Cedron, saberás com certeza que seguramente morrerás. O teu sangue estará sobre a tua própria cabeça. E Simei disse ao rei: O dizer é bom. Como o meu senhor o rei disse, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. E sucedeu no fim de 3 anos que 2 dos servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e contaram a Simei, dizendo: Eis que os teus servos estão em Gate. E Simei se levantou e selou a sua mula e foi a Gate ter com Aquis para procurar os seus servos. E Simei foi e trouxe os seus servos de Gate. E contaram a Salomão que Simei tinha ido de Jerusalém a Gate e estava de volta. E o rei mandou chamar Simei e lhe disse: Não te fiz jurar pelo Senhor e protestei contigo, dizendo: Sabe por certo que no dia em que tu saíres e caminhares para qualquer lugar, que seguramente morrerás? E tu me disseste: A palavra que ouvi é boa. Por que então não guardaste o juramento do Senhor e o mandamento com o qual te ordenei? Além disso, o rei disse a Simei: Tu conheces toda a iniquidade com a qual o teu coração está familiarizado, que tu fizeste a Davi, o meu pai. Portanto, o Senhor devolverá a tua iniquidade sobre a tua própria cabeça. E o rei Salomão será bendito, e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Assim, o rei ordenou Benaia, o filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que ele morreu. E o reino foi estabelecido na mão de Salomão. Salmo 37. A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos que fazem o mal, nem tenha inveja dos trabalhadores da iniquidade, porque eles logo serão cortados fora como a grama, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, então tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele, e Ele fará com que isso passe. Ele gerará a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, e espera pacientemente por Ele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que faz com que os artifícios aconteçam. Cessa com a ira e abandona a raiva. Não te indignes de maneira alguma para fazer o mal, porque os praticantes do mal serão cortados fora, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Porque ainda por pouco tempo e os perversos não existirão mais. Sim, tu considerarás diligentemente o seu lugar, e ele não haverá mais. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. O perverso conspira contra o justo e range sobre ele com seus dentes. O Senhor rirá dele, pois ele vê que seu dia está chegando. Os perversos desembainham a espada e curvaram seu arco para derrubar os pobres e necessitados e para matar os que são de conduta reta. Sua espada entrará em seu próprio coração
e seus arcos serão quebrados. Um pouco que o homem justo tem é melhor do que as riquezas de muitos perversos, porque os braços dos perversos serão quebrados, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e sua herança será para sempre. Eles não serão envergonhados no tempo mau, e nos dias da fome eles serão satisfeitos. Mas os perversos perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Eles serão consumidos. Na fumaça serão totalmente consumidos. O perverso pega emprestado e não paga novamente, mas o justo mostra misericórdia e dá. Pois aqueles que forem abençoados por ele herdarão a terra, e aqueles que forem amaldiçoados por ele serão cortados fora. Os passos de um bom homem são ordenados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Embora ele caia, não será completamente derrubado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Eu fui jovem e agora eu sou velho. Ainda assim, eu não vi o justo abandonado, nem a sua semente mendigando o pão. Ele é sempre misericordioso e empresta, e sua semente é abençoada. Afasta-te do mal e faz o bem, e habitarás para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não abandona os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente do perverso será cortada fora. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria, e sua língua fala de juízo. A lei do seu Deus está no seu coração, nenhum de seus passos escorregará. O perverso observa o justo e busca matá-lo. O Senhor não o deixará em sua mão, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os perversos forem cortados fora. Eu vi o perverso em grande poder expandir-se como a árvore verde em seu próprio solo. Ainda assim, ele passou, e eis que ele não estava. Sim, eu o busquei, mas ele não pôde ser encontrado. Marca o homem perfeito e contempla o reto, pois o fim daquele homem é a paz. Mas os transgressores serão destruídos juntos. O fim dos perversos será cortado fora. Mas a salvação dos justos é do Senhor. Ele é a sua força nos momentos de aflição. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos perversos e os salvará, porque confiam nele. Salmo 71. Davi confia em Deus e roga-lhe que o livre dos seus inimigos e o proteja. Em ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança. Que eu nunca seja confundido. Livra-me na tua justiça e faze-me escapar. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Sê tu a minha forte habitação, a qual eu possa continuamente recorrer. Tu deste o comando para me salvar, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, da mão do perverso, da mão do injusto e do homem cruel, pois tu és a minha esperança, ó Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha juventude. Por ti eu tenho sido sustentado desde do útero. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. Meu louvor será continuamente teu. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu forte refúgio. Que a minha boca se encha com o teu louvor e com a tua honra todo o dia. Não me lances fora no tempo da velhice. Não me abandones quando desfalecer a minha força, porque os meus inimigos falam contra mim
e aqueles que ficam à espreita pela minha alma aconselham-se juntos, dizendo: Deus o abandonou, persegui-o e tomai-o, pois não há ninguém que o livre. Ó Deus, não fiques longe de mim. Ó meu Deus, apressa-te ao meu socorro. Que sejam confundidos e consumidos aqueles que são adversários da minha alma. Sejam encobertos com vergonha e desonra aqueles que buscam me ferir. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei mais e mais. Minha boca mostrará a tua justiça e a tua salvação todo o dia, pois eu não conheço os seus números. Irei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça, somente da tua. Ó Deus, tu me ensinaste desde a minha juventude, e até agora eu declarei as tuas maravilhosas obras. Agora também, quando estou velho e grisalho, ó Deus, não me abandones, até que eu tenha mostrado a tua força a esta geração e o teu poder a cada um que vier. Tua justiça também, ó Deus, é muito alta, que fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é como tu? Tu que me mostraste grandes e dolorosas tribulações, deixa-me viver novamente, e das profundezas da terra me tornarás a trazer. Tu aumentarás a minha grandeza e me consolarás por todo lado. Eu também te louvarei com saltério, tua verdade, ó meu Deus. A ti eu cantarei com a harpa, ó tu, Santo de Israel. Meus lábios se regozijarão grandemente quando eu cantar a ti, e a minha alma, a qual tu remiste. Minha língua também falará da tua justiça por todo o dia, pois eles são confundidos, são trazidos à vergonha, aqueles que buscam me ferir. Salmo 94. Apelo à justiça de Deus contra os malfeitores. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te, eleva-te, tu, juiz da terra, retribui uma recompensa ao orgulhoso. Senhor, por quanto tempo irão os perversos? Por quanto tempo irão os perversos triunfar? Por quanto tempo irão eles proferir e falar coisas duras, e todos os trabalhadores da iniquidade se gabar? Eles quebram em pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Eles matam a viúva e o estrangeiro e assassinam o órfão. Ainda assim dizem: o Senhor não verá, nem o Deus de Jacó considerará isso. Entendei, vós brutais entre o povo, e vós tolos, quando sereis sábios? Aquele que plantou o ouvido não ouvirá? Aquele que formou o olho não verá? Aquele que castiga os pagãos não corrigirá? Aquele que ensina ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que eles são vaidade. Abençoado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e o ensinas da tua lei, para que tu possas dar-lhe descanso dos dias da adversidade, até a cova ser cavada para os perversos. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem abandonará a sua herança. Mas o juízo retornará à justiça, e todos os retos de coração o seguirão. Quem se levantará por mim contra os malfeitores? Ou quem se levantará por mim contra os trabalhadores da iniquidade? Se o Senhor não tivesse sido o meu socorro, minha alma quase teria habitado no silêncio. Quando eu disse: meu pé escorrega, tua misericórdia, ó Senhor, me ajudou. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, teus consolos deleitam a minha alma. Terá o trono da iniquidade comunhão contigo,
o qual forja maldade por meio de uma lei? Eles se reúnem contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. E ele trará sobre eles a sua própria iniquidade, e os cortará fora em sua própria perversidade. Sim, o Senhor nosso Deus os cortará fora.